Boa noite, pessoal. Sou a Márcia Riboldi, CEO do Laboratório Centodin aqui na Latam. E hoje eu vou contar um pouco mais do que a Centodin tem para oferecer para vocês. Nós somos um laboratório alemão que acaba de expandir todas as operações a nível Brasil, Latam e a nível global. A gente está presente em quase todos os continentes e agora a gente pode oferecer para vocês muito mais possibilidades de diagnóstico. A gente tem um portfólio extenso e presente em diferentes linhas de especialização. A gente tem uma forte presença nos países mais relevantes em doenças raras, com uma prevalência alta. A gente tem soluções de coleta para facilitar a logística no mundo inteiro. Um banco de dados genético com mais de 800 mil pacientes de mais de 120 países, sequenciados e caracterizados com todos os seus fenótipos. A gente tem um vasto pipeline de inteligência artificial e bioinformática conectado que nos ajuda mais ainda com os diagnósticos precisos e na busca não só de um resultado, né, mas de um resultado positivo. O nosso principal objetivo e propósito, com certeza, é o paciente. E é a conexão do quê? Da medicina de precisão junto com uma melhor qualidade de vida para esse paciente. E não importa em que especialidade a gente está falando. Por exemplo, na jornada reprodutiva do paciente infértil, a gente está presente em todos os segmentos já. A gente tem portfólio na parte de pré-concepção, na parte de implantação, pré-implantação, na parte pré-natal, estudo de abortos e na parte pós-natal. E hoje, com a presença do Bruno, a gente vai poder falar para vocês mais ainda sobre o nosso teste pré-implantacional, o nosso PGTA. E ele vai contar para vocês o quanto o PGTA pode realmente ajudar os casais a realizar o sonho de ter um bebê saudável em casa. Olá a todos, muito boa noite. É um prazer fazer parte desse nosso primeiro webinar, que vai abordar um tema que é, da minha modesta opinião, um dos mais importantes que a gente tem dentro da genética reprodutiva. Para quem não me conhece, sou Bruno Kopreski, atualmente sou o Chief Operation Officer da Centodini para a região das Américas, e é um prazer conversar com vocês para a gente explicar um pouquinho sobre o PGTA na prática clínica, como que a gente pega esses dados do mundo real e a gente tem uma melhor tomada de decisão. Mais uma vez, agradeço a presença de todos para a gente poder conversar sobre esse tema. Então, falando um pouquinho sobre o PGTA que a gente tem aqui dentro da Centodini, como a gente quer abordar esse tema, como que a gente quer melhor ter os nossos resultados. Então, quando eu penso no PGTA, e eu tenho que pensar realmente nos objetivos e indicações, o grande objetivo que a gente tem com o PGTA é melhorar as taxas de implantação e as taxas de gestação que eu tenho para as minhas pacientes. A gente sabe que a fertilização in vitro, ela tem uma melhora, né? E a gente vai ver um pouquinho dessa melhora ao longo dos anos, mas a gente ainda não consegue chegar àquilo que a gente sempre almejou, que é o 100% de sucesso reprodutivo. E esse é o grande objetivo do PGTA. O objetivo do PGTA é oferecer melhor esse sucesso reprodutivo e aumentar. Com o PGTA, a gente vai conseguir diminuir o número de abortamentos, a taxa de abortamento e, principalmente, diminuir o risco da gente ter uma gravidez indesejada com alguma cromossomopatia, com alguma alteração cromossômica. Hoje a gente já sabe, e é importante ressaltar a todos, que as taxas de abortamento, né, elas são muito condizentes com a frequência de alterações cromossômicas. Então, a gente pode pensar que abortamentos de primeiro trimestre
50 a 60% deles, a responsabilidade desse abortamento é uma alteração cromossômica. Então, o PGTA vem desta forma para poder ajudar a gente. Obviamente, se a gente pensar num objetivo secundário, se eu utilizar o PGTA como uma maneira de fazer uma melhor seleção embrionária para seguir com uma transferência de embrião única, eu consigo diminuir também o número de gestações múltiplas. Mas, principalmente, e algo que é super difícil da gente poder endereçar, é sim a diminuição desse peso emocional das pacientes sofrerem resultados negativos repetidamente e, principalmente, diminuir o tempo da gestação e a custo-efetividade desse processo. Obviamente, como todo teste genético, ele tem uma indicação, né? O grande objetivo não é a gente fazer uma indicação massiva deste teste, mas sim para aquelas pacientes que têm uma indicação. A gente vai ver ao longo dessa apresentação alguns dados clínicos do porquê a gente pode indicar para pacientes aquelas que a gente considera como idade materna ou ovular avançada, né? Então, pela genética, pelas publicações, a gente pode começar a pensar a partir dos seus 35, 38 anos, para aqueles casais que infelizmente já tiveram uma, uma gestação ou até mesmo um filho com alguma cromossomopatia, com alguma alteração cromossômica, para casais que já tiveram, infelizmente, múltiplas falhas de implantação, né? Então, duas ou mais falhas de implantação, e também para aquelas pacientes que já sofreram dois ou mais abortamentos de repetição. Obviamente, a gente tem que sempre reforçar que a causa masculina, né, então, ou seja, o fator masculino, ele representa 50% dessa taxa de infertilidade. E por que não? Temos que associar sim o PGTA para aqueles casais que, infelizmente, existe um fator masculino grave afetado, né? Então, quando a gente tem baixa contagem de espermatozoides, a gente tem que pensar sim na associação do PGTA para poder ajudar a gente. E, obviamente, como falado anteriormente, por que não pensar no PGTA, além de outras metodologias, como inteligência artificial, análise da morfologia, para selecionar o melhor embrião para a gente fazer uma transferência de embrião única. Então, eu quis trazer essa imagem para vocês, é uma imagem retirada de um artigo do Antônio Capalbo, um dos maiores pesquisadores que a gente tem dentro da área, perdão, que relata quanto a gente percorreu ao longo dos anos em mudanças de tecnologia e em mudanças de diagnóstico dentro do PGTA. Vejam que quando a gente pensa, começamos lá atrás, né? E aí a gente fala, por exemplo, em 95, onde somente existia a hibridização in situ por fluorescência, né? Então a gente tinha metodologias muito rudimentares, por assim dizer, onde a gente precisava ter biópsias de dia 3, onde a gente precisava fixar essa célula, não tinha uma capacidade diagnóstica muito grande. A gente foi melhorando essa metodologia até chegarem nos arrays, onde a gente já conseguiu ter uma melhora na tecnologia, mas a gente ainda tinha uma limitação tecnológica bastante importante, bem como vejam que como foi melhorando a estratégia de cultivo embrionário. Então, a gente teve um cultivo otimizado, né, para blastocisto, a vitrificação se tornou muito mais fácil, muito mais aceita, muito melhor realizada por todos os profissionais, e até chegar um momento que realmente a biópsia de trofectoderma foi considerada, né, e é considerada hoje um padrão ouro, né? Hoje é indiscutível quase a utilização da biópsia de trofectoderma para aqueles países que assim o podem fazer, bem como que hoje a grande maioria dos PGTAs utilizam dessa metodologia que a gente chama de sequenciamento de nova geração. A gente chama de sequenciamento de nova geração, mas o nome correto para isso seria sequenciamento de segunda geração.
né? Porque hoje a gente já tem novas metodologias e até mesmo nós dentro da Centodini estamos buscando metodologias novas, modernas, para a gente melhorar ainda mais o nosso PGT. Então, quando a gente pensa nesse sequenciamento de segunda geração, a gente já tem uma tecnologia muito mais robusta, muito mais linear. A gente tem uma tecnologia que a gente consegue hoje verificar essa série de possíveis análises, né? Então a gente consegue ver o mosaico, a gente consegue ver DNA mitocondrial, a gente consegue utilizar a inteligência artificial para tirar esse viés de operador dependente de olhar graficamente o laudo para poder ter um melhor resultado. Então, hoje, com essa metodologia, a gente consegue ganhar uma excelente capacidade diagnóstica para os nossos embriões. Então, passou-se o tempo no qual a gente tinha dúvidas de como eram reportados esses resultados, de como eram realizadas essas biópsias. Hoje a gente tem uma metodologia muito robusta, um sistema de amplificação genético muito importante para poder ter uma capacidade de amplificação do genoma completo com uma robustez, com uma fidelidade muito importante para garantir os resultados que a gente encontra dentro do PGT. Trazendo um pouco para vocês, né, quando a gente começa a falar de PGTA, né, a gente começa a falar muito dos objetivos, das indicações, igual a gente falou, mas talvez esse gráfico seja um gráfico mais visual do porquê a gente precisa realizar o PGTA conforme a idade ovular das pacientes, né. Então, esse é um estudo que foi feito em 2019, mas mesmo assim é um estudo muito recente, porque a tendência continua absolutamente igual, que mostra, né, a análise de PGT em mais de 100.000 biópsias de trofectoderma. E o que que a gente consegue relatar dessa informação? A gente consegue ver que as aneuploidias totais, então quando eu falo de pacientes que estão utilizando de ovo doação, a taxa de aneuploidia, ela é de 36,9%. Se eu falo de mulheres com idade até 35 anos, a taxa de aneuploidias, ela é de 40,5%. Veja quando muda, quando eu falo a partir de 35 a 37, eu já começo a falar em 50%. 38 a 40, 61. 73, perdão, 73% para aquelas pacientes de 41 a 42 anos e 76% para aquelas pacientes acima de 43 anos. Então aqui demonstra a grandeza da utilização do PGT para a idade ovular, né? A gente consegue pensar em pacientes de 35 anos que têm um bom prognóstico e que podem chegar a ter 8, 10 blastocistos. Então a gente vai pensar que metade deles tem uma condição, uma cromossomopatia. Então, o porquê não selecionar estes embriões cromossomicamente para melhor fazer uma decisão para essas pacientes? Vejam como é interessante também como graficamente as alterações complexas, ou seja, quando a gente tem mais de duas alterações cromossômicas, aumentam conforme a idade. Porém, diferentemente do que é muito esperado ou pensado, as alterações de forma caótica, até mesmo que é um termo que não deve ser tão utilizado, porque não é uma nomenclatura correta, mas quando foi muito bem definido anteriormente, mas os embriões caóticos, aqueles que têm acima de 5%, 5 alterações cromossômicas, se mantêm conforme a idade. Isso mostra muito mais para a gente que estes embriões que apresentam mais de 5 alterações cromossômicas devem ser muito bem interpretados como um sistema de KPI do laboratório. Por quê? Pode ser que a biópsia não está sendo performada da maneira mais correta, até mesmo o cultivo embrionário, ou até mesmo o laboratório de genética que está performando essas análises pode não estar fazendo a melhor amplificação ou até mesmo o melhor sequenciamento possível. Então, isso é muito importante da gente ter essas taxas dentro dos nossos sistemas de qualidade para poder melhor orientar todas as nossas pacientes e clínicas que estão trabalhando com o PGT. Trazendo um pouco de dados da literatura,
que demonstram a possibilidade de utilização do PGT, a gente tem esse estudo, que é um estudo que foi feito do grupo chamado STAR, né? O primeiro autor é o Dr. Santiago Munet, dispensa apresentação, um dos maiores pesquisadores da nossa área também. Foi um estudo prospectivo randomizado, foram selecionadas 984 pacientes menores do que 40 anos, dentre elas 661 foram elegidas para poder seguir com esse estudo. E o que que a gente viu, né? E como que ele dividiu esses estudos, né? Então ele dividiu o estudo em pacientes menores do que 35 anos, fez um grupo controle que não utilizou o PGT e um grupo que utilizou o PGTA. Também ele dividiu em um outro grupo pacientes de 35 a 40 anos, também com a mesma divisão entre PGTA e um grupo controle que não realizou. O que é interessante, o que ele demonstra para a gente? Ele demonstra que para pacientes acima de 35 anos, a gente tem uma melhora significativa por transferência quando utilizado o PGTA, em detrimento de não utilização do PGTA. Quando ele demonstra dentro de pacientes de menores de 35 anos, a gente não tem evidência científica para poder demonstrar que o PGTA aumenta significativamente por transferência a taxa de sucesso reprodutivo. Então, isso demonstra para a gente um pouco desse paradigma que a gente tinha de uma oferta do PGTA para somente pacientes acima de 40 anos. Hoje a gente já vê a possibilidade de mudar essa faixa etária e entender que para pacientes acima de 35 anos, a gente consegue ter sim uma melhora na taxa de gravidez em curso, por exemplo, para poder ajudar essas pacientes no seu sucesso reprodutivo. Além disso, esse é um outro estudo que foi feito baseado no Reino Unido, né, então a gente tem que pensar, o STAR foi utilizado baseado nos Estados Unidos, esse no Reino Unido, que foi, né, foi escrito por 2 grandes autores, Tony Gordon e Darren Griffin, também são 2 autores muito importantes dentro da nossa área, e que eles fizeram um estudo retrospectivo de 2016 até 2018, que incluíram mais de 2.400 ciclos de PGT, com a análise de 190 ciclos que não realizaram o PGTA. Olha que interessante nesse gráfico que eles demonstraram para a gente. A gente consegue ver que, independentemente da idade, eu tenho uma melhora na taxa de nascidos vivos em todos os ciclos que foram realizados o PGT. E, além disso, ele demonstra que a gente tem uma relevância ainda maior, principalmente quando eu falo de pacientes acima de 35 anos. Vejam que a gente tem quase que uma estandarização quando eu utilizo o PGTA como prática desse meu ciclo de fertilização. Vejam que os gráficos em verde quase que se mantêm com uma mesma porcentagem de nascidos vivos. Então, na utilização do PGTA, é como se a gente escondesse, né, de uma maneira, entre aspas, a idade ovular da paciente e melhorasse as taxas que ela tem reprodutiva para poder chegar a essa nascido vivo e esse nascido vivo saudável, que é o ponto mais importante. Então, isso demonstra para a gente a capacidade hoje que a gente tem com as técnicas, que são muito mais robustas do que a gente tinha anteriormente. Além disso, obviamente, é sempre importante a gente pensar como um artigo científico pode ser interpretado de distintas maneiras. Esse é um artigo científico, foi publicado por esse grupo chinês, é um artigo científico na talvez mais prestigiada revista científica que a gente tem, foi publicado no New England Journal of Medicine, é um estudo falando sobre a taxa de nascidos vivos, né, com o PGTA sendo realizado ou não. Então, o que que eles fizeram? Eles fizeram um estudo prospectivo randomizado, foram selecionados 1.812 pacientes, menores do que 37 anos, e eles chegaram a um número final de 1.212 pacientes. Qual que foi o resultado
final que eles quiseram demonstrar com essas pacientes de até 37 anos. Lembra que a gente estava falando, né, principalmente em pacientes acima de 35 anos, né? Então, o que que eles quiseram demonstrar? Eles demonstraram que não houve um aumento significativo na taxa de nascidos vivos cumulativa por paciente. E aí a gente tem que pensar um pouco e interpretar esse trabalho de uma melhor maneira, né. Então, quando eu falo de taxa de nascidos vivos cumulativas, eu falo, na verdade, de você fazer diversas transferências e ter os resultados de nascidos vivos acumulados para poder saber quantas vezes essa paciente chegou ao ter um nascido vivo, né. Se o PGTA, ele é uma metodologia de screening genético, né, então vamos dizer um diagnóstico genético, entre aspas, esse estudo, na verdade, ele nada mais vai fazer do que encontrar o embrião cromossomicamente normal e dizer, ou encontrar um embrião cromossomicamente alterado e dizer pra gente. Então isso é muito importante da gente entender. O que que a gente quer dizer com isso? Quer dizer que o PGTA, ele não vai aumentar a quantidade de embriões disponíveis normais. Ele é um teste para entender quais são os embriões que são cromossomicamente normais e quais são os embriões que são cromossomicamente alterados. Então, ele não vai conseguir melhorar a taxa de nascidos vivos cumulativas que a gente tem. É impossível isso, porque não existe, ou até o momento, uma metodologia que a gente consiga eliminar uma alteração cromossômica antes da implantação. Então, esse é o grande ponto importante que a gente tem. Então, quando eu penso também, e aí tem outros estudos que contrapõem, né, o que a gente está fazendo com relação a pacientes de idade, mas jovens, né? Então vejam esse estudo, foi também publicado. Ele é um estudo de coorte retrospectiva, foi um estudo publicado que teve 232 single embryo transfers, né? Então 232 transferências embrionárias simples, né, únicas, em pacientes menores do que 35 anos, e eles chegaram a 1.212 também análises para a gente poder estudar. O que que eles demonstram? Eles demonstram que sim, existe um aumento significativo na taxa de nascidos vivos por transferência em mulheres menores do que 35 anos e pacientes que utilizaram de ovo doação. Vejam a diferença, porque aqui a gente está falando em taxa de nascidos vivos por transferência. A gente não está falando de taxa de nascidos vivos cumulativa. Então, é uma taxa que eu vou dizer que, escolhendo o meu embrião pelo PGTA, eu consigo aumentar a taxa de nascidos vivos em detrimento de não realizar o PGTA e somente fazer a transferência. Além disso, eu posso até mesmo indicar o PGTA para aquelas pacientes que estão procurando e que infelizmente sofreram, né, abortamentos de repetição. Vejam esse estudo é um estudo retrospectivo de 6 anos que estudou quase 2.000 ciclos de transferências em 10.000 casais que tinham pelo menos 3 abortamentos, né, encontrados. O que que a gente consegue ver dentro desse estudo de uma maneira resumida, né? A gente consegue ver que a gente tem um aumento da taxa de nascidos vivos, da taxa de gestação clínica para todas as idades de pacientes que a gente estudou, mas com certeza ele se torna mais relevante ainda para aquelas pacientes acima de 42 anos. Vejam um aumento percentual da taxa de nascidos vivos para aquelas pacientes que estavam sofrendo abortamentos de repetição, mostrando que sim, hoje existe uma validação para estudar esses abortamentos de repetição, quando a gente está falando de PGTA, a gente pode indicar sim
o PGTA para essas pacientes. Além disso, é sempre importante da gente ressaltar e falar, né? Hoje, o PGTA se demonstra uma análise que obtém uma custo-efetividade muito importante. Nesse artigo, que foi publicado pelo Richard Scott, um ótimo, excelente pesquisador dentro da Fertility Sterility, uma das revistas mais prestigiadas da nossa área, né? A gente consegue ver claramente que existe um decaimento no tempo para encontrar uma gestação, para conseguir uma gestação e principalmente em custo para pacientes até 42 anos e que tenham pelo menos um embrião. Então a gente consegue demonstrar muitas vezes do que a gente tem esse esse, eh, e essa fal esse falso, hã, co conceito de que o PGTA é um add-on e obviamente ele é considerado um adicional, né, então ele é sim uma metodologia adicional ao ciclo de fertilização, mas a gente consegue ver claramente que utilizando o PGTA, eu consigo diminuir o número de transferências para poder chegar a um nascido vivo saudável. Fazendo dessa maneira, eu consigo diminuir o número de ciclos e diminuir o custo desta paciente, que é o grande objetivo, porque a gente o que quer, que todos nós queremos e gostaríamos de ter, quanto mais, é sim, né, ah, um nascido vivo saudável. Esse é o grande objetivo. Além disso, a gente tem também este outro artigo que foi publicado pelo Capalbo, que mostra também, né, pra gente que também na Fertility Sterility, mostrando o custo-efetividade da relação do PGTA. Então, o custo-efetividade ele aumenta conforme a idade e o número de blastocistos disponíveis para a realização da biópsia. A gente consegue ver que o custo-efetividade ele é superior para mulheres acima de 35 anos e com mulheres com 35 anos que tenham pelo menos 3 blastocistos. A gente já consegue demonstrar, até mesmo que para pacientes acima de 37 anos e que tenham 3 blastocistos, a gente consegue ter uma diminuição no custo pela metade de transferência embrionária. E aí, o que a gente gosta bastante de falar dentro do PGT, que é sempre um momento de discussão e um momento bastante importante para a gente reforçar a capacidade técnica do PGTA através do sequenciamento de nova geração, né? Hoje a gente tem a capacidade de detectar isso que a gente chama de mosaicismo, né? Então, infelizmente, um mosaico é uma condição genética que é encontrada nos seres vivos. Infelizmente, a nossa espécie é a espécie que tem uma maior taxa de mosaicismo dentre todas as espécies que a gente tem no nosso mundo, né? E esse mosaico nada mais é do que um estado onde a gente tem ma mais de 2 tipos celulares, né, então o mesmo grupo celular com 2 resultados diferentes geneticamente. 2 células que cromossomicamente divergem. Células que são cromossomicamente normais e células que são cromossomicamente alteradas. Os laboratórios de genética têm uma definição para cada um das suas populações e nós, dentro da Centogene, decidimos que a nossa definição de mosaico ela é caracterizada a partir de 30% de mosaico, então aqueles embriões que possuem acima de 30 até 50% são considerados mosaicos de baixo grau e acima de 50% até 70% são considerados mosaicos de alto grau. Sempre me vem a pergunta, mas Bruno, o quão difícil é você precisar essa taxa percentual que existe de mosaicismo? Ela é muito difícil porque as análises de genética e os sequenciamentos, elas são baseados na quantidade de DNA. Mas para eu predizer a quantidade de DNA que eu tenho, eu teria que saber qual é a quantidade da minha matéria-prima, que na verdade são as células. Hoje, a gente sabe que é impossível, bom, praticamente impossível, né? Não existe nada impossível dentro da biologia, mas que é
praticamente impossível da gente saber quantas células foram biopsiadas e colocadas no tubo de análise para poder saber. É por isso que os laboratórios de genética e hoje a Sociedade Internacional de Testes Genéticos para Implantação, ela preconiza essa utilização de ranges, né? Então, o que que é um mosaico de baixo grau, o que que é um mosaico de alto grau, e é importante que os laboratórios de genética definam corretamente qual é o seu range de definição de mosaicismo. Com relação a mosaicos, eu gosto bastante de trazer essa publicação científica, mais uma vez citando Antônio Capalbo, né? Foi uma publicação científica muito importante para a gente demonstrar a evidência clínica dessas transferências de mosaico. Então, o que que a gente tem neste estudo? A gente tem um estudo que foram realizados 897 single embryo transfer, é um estudo double blind, então duplo cego, de non-selection, tá? Foram divididos em 3 grandes grupos. Um grupo de euploides, que tiveram 484 single embryo transfers. A gente tem o grupo daquilo que o Capalbo denomina como low mosaic, ou mosaico de baixo grau, que seria de 20 até 30%. E recordando, nós da Centodine, a gente determina como até 30% como normal, e ele denomina esses outros mosaicos como mosaicos de grau moderado, que realmente são aquilo que a gente define como baixo grau, que são aqueles mosaicos de 30 até 50%. Foram feitos em 5 ciclos, em 5 centros, perdão, de fertilização in vitro da Itália, e ele teve o acompanhamento genético de algum desses casos que foram realizados, né? O que que a gente consegue demonstrar por essa publicação? A gente consegue demonstrar que a gente tem resultados clínicos similares em tanto no grupo de euploides, quanto no grupo de mosaicos de baixo grau, quanto no grupo de mosaicos de grau moderado. Isso inclui taxas de nascido vivo, taxas de abortamento, taxas de gestações de gravidez bioquímica, taxas de positivos e abortamentos. Então, isso é muito importante para a gente poder dizer que hoje existe uma evidência clínica da gente poder fazer uma transferência de um embrião mosaico. Mas que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente faz esse tipo de aconselhamento genético. O que eu gosto bastante de focar é neste estudo. Esse é um estudo também que foi muito bem desenhado pelo fato de realizar uma comparação de 4 regiões distintas do trofectoderma com a massa celular interna. Então, ele é um estudo que eu não vou saber a taxa de nascidos vivos, porque foram embriões doados à pesquisa. Então, desses 73 blastocistos que foram disponíveis, existem mais de 365 biópsias que foram realizadas em diferentes regiões do trofectoderma. O que que a gente consegue demonstrar com isso? Realizando a comparação do PGTA, que é a análise do trofectoderma, com a massa celular interna, eu posso dizer que quando eu tenho um resultado euploide no PGTA, em 99,6% das vezes, a minha massa celular interna, ela é euploide também, verdadeiramente euploide. Ou seja, a minha taxa de falsos negativos, ela é de 0,4%. Quando eu penso nos embriões aneuploides, ou seja, quando o PGTA é aneuploide, 98% das vezes a minha massa celular interna também é aneuploide. Ou seja, o PGTA hoje tem uma taxa de falsos positivos de 2%. Isso é muito importante a gente deixar definido, porque a gente precisa demonstrar isso para as nossas pacientes. O teste, ele é um teste de screening. Por que ele é um teste de screening? Porque ele é um teste que realiza a biópsia no trofectoderma, que a gente sabe que vai dar origem à placenta. Então é importante a gente deixar muito claro exatamente isso. Quais são as taxas de falso positivos e quais são as taxas de falso negativo.
Mas vem o ponto interessante com relação e esses resultados que o PGTA fala que é um mosaico. Quando de a gente tem mosaicos de baixo grau, né, então aqueles de 20 a 30, pela definição do Capalbo, retornando que nós já definimos isso como euploide, eu consigo ver que em 99,3% das vezes que sai um resultado de 20 a 30% de mosaico, a massa celular interna, ela é normal, ou seja, nascido vivo saudável, provavelmente. O maior ponto de atenção é aqueles que a gente já considera aquilo que realmente um mosaico, né, então, esses mosaicos de 30 até 50%, quando eu tenho um resultado de PGTA mosaico de 30 a 50%, em 95,5% das vezes, a massa celular interna, ela é normal. Ou seja, a gente vai ter nascido vivos em uma alta probabilidade de vezes, mas a gente não pode nunca pensar que vai ser em 100% das vezes, porque existe um risco de 4,5% que exista uma massa celular interna completamente alterada, por exemplo. Diferentemente da situação dos mosaicos de baixo grau, a gente tem a situação dos mosaicos de alto grau, onde demonstram que 65% das vezes a massa celular interna ela é completamente alterada. Ou seja, vamos ter uma cromossomopatia, vamos ter uma alteração cromossômica que vai interferir aí no sucesso reprodutivo que a gente está conversando. A gente tem que pensar, e baseado nessas publicações científicas, que se eu implemento dentro da minha prática clínica a utilização de embriões em mosaicos, eu consigo aumentar a taxa de nascidos vivos. Então, quando eu penso na utilização dos mosaicos de baixo grau para transferência, eu posso ter um aumento do meu sucesso de até 36%, né? Ou se a gente for pensar, já como hoje a gente tem preconizado dentro da Centodini, a gente tem um aumento de 11% da taxa de sucesso reprodutivo desses nossos casos. Então, mais de um terço dos bebês não teriam nascidos se eles não fossem sido transferidos, se eles como mosaicos dentro desse estudo. A gente tem uma evidência clínica com a transferência de um mosaico que ela é muito importante. Hoje, talvez um dos maiores pesquisadores dentro da grande área de mosaicismo seja o Dr. Manuel Viotti. E ele tem uma database que ele utiliza muito importante que as clínicas de reprodução vão reportando as suas transferências de embriões em mosaico. O que a gente teve nessa última publicação do Dr. Viotti? A gente conseguiu ver, né, um update para dos 2.518 transferências de embriões em mosaico, dentre delas existe 658 que têm uma confirmação detalhada de nascimento e eles têm 720 testes pré-natais realizados de 582 gestações. Olha que interessante esse dado para a gente corroborar o que a gente estava conversando até agora. Do que ele demonstra para a gente, dessas 582 gestações que têm uma análise genética pré-natal realizada, somente 7 casos tiveram a confirmação do mosaico que tinha apresentado dentro do PGT. Então vejam, por exemplo, neste caso aqui, o PGTA era um mosaico de baixo grau para monossomia do cromossomo 2. No teste pré-natal saiu um mosaico para trissomia do cromossomo 2, lembrando que o mosaicismo ele é um acometimento dentro da mitose, então se eu tenho um erro mitótico, eu vou ter células que vão ter um cromossomo a mais e eu tenho células que vão ter um cromossomo a menos. Então, por isso, dessa maneira a gente consegue ver as monossomias e as trissomias aqui dessa maneira. E dentro, né, do análise não foi de produto de aborto, mas sim de pós-natal, existe sim a confirmação desse mosaico de monossomia do cromossomo 2. Então, desses 582 casos, somente 7 se confirmaram realmente o mosaicismo encontrado. Quando a gente pensa
Na literatura científica de gestações naturais para mosaicismo, a frequência em amniocentese ela é de 0,2 a 0,4. Se eu penso em biópsias de vilosidade corial, né, a gente tem uma taxa de mosaico de 2%. Então, se a gente consegue ver nessa informação genética dessas 582 gestações, somente 7 têm a confirmação, a gente consegue realmente ver qual é a taxa e a frequência verdadeira do mosaico na população que utiliza a fertilização in vitro. Além disso, é importante da gente ressaltar que hoje os testes genéticos já têm a capacidade de verificar o estudo da análise diploidia, que é uma das grandes limitações que tínhamos anteriormente para poder, por exemplo, encontrar um embrião triploide ou um embrião haploide. Então, quando eu penso na indicação para análise diploidia, hoje a gente já sabe, está muito bem descrito, que eu tenho que utilizar uma análise diploidia para aqueles casos que têm abortamentos de repetição, principalmente para as gestações molares, que a gente sabe que é uma das maiores taxas de triploidia existentes, pacientes que já tiveram concepções com um resultado de triploide, pacientes que tenham uma alta taxa de espermas diploides e também uma das grandes vantagens hoje que a gente tem dentro da análise diploidia é de resgatar, entre aspas, embriões que possuem uma fertilização anormal, né? Então, aqueles embriões 0PN, 1PN ou 3PN. Então, é uma metodologia complementar à análise de PGTA, é um sequenciamento hoje, atualmente, um segundo sequenciamento realizado, que é feito com um painel específico desenhado pela Centodini para poder selecionar os melhores regiões de SNPs, de polimorfismos de base única, para poder encontrar estes embriões que são verdadeiramente diploides, ou seja, que têm 2 conjuntos cromossômicos, ao contrário daqueles embriões que são triploides, que apresentam 3 conjuntos cromossômicos. Então, com essa informação de SNPs, a gente consegue não somente ver a triploidia ou haploidia, eu consigo ver se existe uma contaminação externa, se existe uma contaminação, por exemplo, de células do cúmulos, ou se existe uma contaminação, por exemplo, de DNA externo, DNA exógeno, né? Então, de operador da biópsia, da pessoa que realizou a análise genética. Então, hoje a gente consegue fazer dessa maneira e ter uma identificação e até mesmo encontrar se, dentre uma coorte embrionária, todos os embriões são similares entre si geneticamente, ou possuem, né, similaridade genética para predizer que são todos oriundos de um mesmo grupo de gametas que foram oriundos. Então, trazendo um pouco da evidência científica do PGTA, né? Hoje a gente já sabe que sim, a gente tem uma taxa aumentada de nascidos vivos quando eu penso em transferências embrionárias únicas. Existem diversos RCTs que foram realizados que demonstram isso. A gente sabe também, por vários estudos de caso controle, que a utilização do PGTA diminui o número de abortamentos que acontecem com as pacientes. Além disso, a gente sabe que a gente consegue sim reduzir o número de gestações anormais, a gente consegue reduzir o tempo e o custo para as nossas pacientes e a gente sabe que não existe impacto nenhum, né, dentro do nível cumulativo de taxa de nascidos vivos. Queria demonstrar para vocês um pouquinho da Centodini para a gente terminar, né? Então, a Centodini é um laboratório que foi criado em 2006, é um laboratório que já está no Brasil desde abril deste ano, mas é um laboratório que já tem quase 20 anos de caminhada, que é um laboratório especializado em análises genéticas e que possui o maior banco de dados genéticos privados, mostrando mais de 1 milhão de indivíduos genotipados com um dado robusto e científico para poder fazer a melhor correlação entre os resultados genéticos.
Existem mais de 50 colaborações entre empresas farmacêuticas e de biotecnologia que conseguem ajudar mais de 46 doenças raras. A Centogene, né, teve uma série de etapas ao longo dos anos, foi considerada a empresa dentro da análise da Covid, dentro da Alemanha, foi uma empresa que teve ações dentro da Bolsa, né, da Bolsa de Nasdaq, mas hoje é uma empresa que está focada numa expansão geográfica por todo o mundo e melhorando aquilo que a gente chama de genética de precisão. O grande objetivo hoje da Centogene é sim aumentar, né, toda a correlação que a gente tem entre genômica, multiômica, toda a parte de bioinformática para aumentar cada vez mais e mais os nossos resultados. É um laboratório que é acreditado por todas essas certificações, CAP, CLIA, ISO e a certificação europeia, e existem mais de 350 publicações científicas realizadas pela Centogene, demonstrando o poder científico que a gente tem com toda essa análise de testes genéticos para doenças raras. Existem 3 pilares grandes importantes da Centogene, que é a parte de diagnóstico, a parte do biobanco, que a gente muito bem pode utilizar e a gente consegue utilizar cada vez mais para melhor ter os nossos resultados e essa parceria com as análises com as indústrias farmacêuticas. Hoje existem diversos laboratórios, a gente tem um laboratório do Brasil, a gente tem um laboratório dos Estados Unidos, laboratório do México, laboratório na Espanha, na Alemanha, que é o headquarters, e vão existir outras expansões ao longo do mundo. E eu queria agradecer mais uma vez, queria agradecer mais uma vez a oportunidade de conversar com vocês, de estar disponível aqui para a gente conversar e deixar, né, um tempo para a gente poder conversar, tirar dúvidas. Vai ser um prazer ouvir vocês, ler as perguntas de vocês e qualquer dúvida, meu e-mail está aqui à disposição. Meu WhatsApp pode ser compartilhado também. A gente fica super à disposição para poder conversar e tirar as dúvidas. Muito, muito obrigado a todos. Boa noite, eu sou a Valquíria, sou líder do serviço de atendimento ao cliente da Centogene. Obrigada pela participação de vocês. Bom, a gente sabe que quando se fala em teste genético pré-implantacional, tanto a precisão do diagnóstico quanto um atendimento e uma comunicação eficaz são pontos extremamente importantes. Então, é exatamente por isso que a nossa estrutura de atendimento ao cliente foi desenhada para garantir uma jornada que seja fluida tanto para o profissional de saúde quanto para o paciente. O nosso objetivo é estar ao lado dos nossos clientes em todas as etapas, oferecendo um suporte que seja claro, rápido e confiável. Para isso, a gente disponibiliza os nossos canais diretos de suporte especializado, que incluem o nosso e-mail e também o nosso WhatsApp. E esses canais são monitorados por uma equipe que está preparada para responder com agilidade e atenção. Nesses canais, a gente oferece um suporte dedicado aos profissionais da saúde, ajudando com informações técnicas, informações sobre logística, esclarecimentos de dúvidas, enfim, compartilhando informações e atualizações em geral. A nossa proposta é oferecer apoio para que a clínica possa direcionar os seus esforços ao cuidado e acompanhamento do paciente. Inclusive, quando fizer sentido para o nosso parceiro, nós também podemos assumir etapas administrativas e financeiras juntos do paciente. Então, o nosso time de atendimento pode enviar diretamente para o paciente o orçamento, assim como informações sobre pagamentos, e nós podemos nos responsabilizar também pela gestão do termo de consentimento. Isso, claro, sempre de forma complementar ao trabalho da clínica e respeitando o fluxo de cada instituição. Então, na Centogene, a gente pensa no atendimento sempre a partir dessas duas perspectivas, a da clínica e a do paciente. O nosso foco é tornar cada etapa muito simples e segura para ambos. Então, para as clínicas de fertilidade, o nosso objetivo é reduzir ao máximo a complexidade operacional. A gente oferece um processo muito simplificado para a solicitação dos testes, além de uma logística que é muito segura e especializada para o transporte dos embriões. Também entregamos informações rápidas, claras e precisas, e, claro, tudo isso sustentado pela qualidade analítica rigorosa que assegura os nossos resultados. Já para os pacientes, a gente sabe que esse é um momento muito carregado de expectativas, dúvidas e muita emoção.
Por isso, o nosso suporte é pensado para ser muito ágil e eficiente, mas principalmente muito acolhedor. Então, a gente garante sempre transparência total sobre os processos, valores, prazos, sobre todas as etapas. Nós podemos oferecer aconselhamento genético especializado e a gente cuida para que todas as informações sejam transmitidas de forma muito clara e humanizada. No fim, o que a gente busca é agregar qualidade, segurança e tranquilidade ao ciclo de FIV, tanto para quem conduz o tratamento, a clínica, quanto para quem vive esse sonho de perto, o paciente. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. Seja você um parceiro de longa data, uma clínica interessada em iniciar uma parceria conosco, ou um paciente em busca de qualidade e atendimento, nossa equipe está preparada para fornecer o suporte que você precisa. Eu disponibilizo aqui mais uma vez os nossos canais de contato e para facilitar, se você escanear aí o nosso QR Code, você vai ser direcionado para o nosso WhatsApp. Obrigada.